Vamos lá. Nesse momento nós estaremos trabalhando o módulo que fala sobre a crise da República Velha. República Velha, recapitulando esse assunto tão importante da nossa história da República do Brasil, trata-se da Primeira República, chamada de República Velha, bem sabemos, porque em seguida daremos início à Era Vargas. Getúlio Dornelles Vargas vai considerar a república anterior a dele velha, e assim esta ficou conhecida. Mas, na verdade, trata-se da Primeira República da história do Brasil. Esta Primeira República, que foi da proclamação, o ano de 1889, o dia 15 de novembro, dia de feriado que você gosta de curtir e também estudar, ao dia a 3 de outubro de 1930, quando demos início à chamada Revolução de 30. Essa Revolução de 30 que vai dar início à Era Vargas. Então, são 41 anos dessa Primeira República que bem conhecemos como República Velha. Nesse momento, nós vamos trabalhar a parte final, a chamada crise desse período, mais precisamente a década de 1920. São os últimos 10 anos de uma série de incidências resultantes de problemas já vividos desde a proclamação da República, certos vícios da República Brasileira que nós trabalharemos, e esses 10 últimos anos vão somar os vários elementos, os fatos e fotos que assim tratamos, e esses elementos darão início à chamada Revolução de 30, colocando na presidência da República do Brasil, Getúlio Dornelles Vargas, dando início à nossa chamada Era Vargas. Para entendermos bem esta parte da Primeira República, nós precisamos recapitular alguns elementos. Quem não lembra? A República Velha, a famosíssima República do Café com Leite, aquela da política do café com leite. Apesar de termos começado a Primeira República com a República da Espada, os dois primeiros presidentes militares, o Marechal Deodoro da Fonseca, em seguida o Marechal Floriano Peixoto, nós tivemos predominantemente o domínio ruralista, o domínio oligárquico. Por isso que trabalhamos em maior parte dessa Primeira República, a República Velha, chamamos de República Oligárquica, domínio dos cafeicultores principalmente. O Brasil, nesse momento, ainda vivia, como nós comentamos inicialmente, certos vícios desde outrora, desde a época colonial, como a monocultura. O Brasil proclama a República e bem sabemos que com a proclamação da República o café se tornava o novo rei. Ok? Então, nesse momento da nossa Primeira República, nós temos ainda certos vícios como o predomínio ruralista, a agrária exportação, a monocultura, cujo gênero enfático, o café. É a República do Café. E é nesse cenário que nós estudamos a chamada política do café com leite. Ora, São Paulo, liderando as indicações à presidência da República do Brasil, ora, Minas Gerais, num revezamento de 4 anos, que era o mandato da nossa presidência à época, assim como o de hoje, à época de 4 anos, segundo a Constituição de 1891. Era a Constituição que vigorava no nosso Brasil, a nossa primeira Constituição republicana. Aquela que, apesar do voto ser universal, que bem sabemos que não significa voto que todos votam, sabemos que voto universal é o voto independente de renda. Na Constituição anterior, de 1824, o voto era censitário. Nesse caso, proclamamos a República em 15 de novembro de 1889 e tivemos a promulgação da Constituição de 1891, apresentando o voto universal. Um voto universal cheio de restrições. O voto era universal masculino, maior de 21 anos, alfabetizado, os padres excluídos, soldados rasos excluídos. Então, nós tínhamos uma série de exclusões no tocante ao cunho eleitoral brasileiro na Primeira República. O voto aberto, o chamado voto a descoberto, o que facilitou mecanismos como o voto de cabresto. Esse termo bem nos acompanha em muitas das nossas provas, o famosíssimo voto de cabresto. A Constituição não dizia que o voto era de cabresto, mas sendo o voto aberto de acordo com a Constituição de 1891,
facilitavam-se os mecanismos de currais eleitorais, ok? Os mecanismos de corrupção nas eleições brasileiras do período. Voto de cabresto, então todo aquele constrangimento em que os senhores, através de seus líderes, através de seus capangas, através de pessoas sob seu subjugo, faziam com que os eleitores sofressem constrangimentos na hora das eleições, ok? O famosíssimo voto de cabresto. São várias as charges e textos que tratam sobre isso nos nossos muitos vestibulares pelo Brasil. Então, o que precisamos lembrar para que entendamos que o Brasil precisava de transformação? Proclamamos uma república e o Brasil continuou dominado pelo ruralismo, dominado pela agrária exportação, ainda vivendo a ação de monocultura. Isso gerou uma série de revoltas. Bem, sabemos que no início da nossa República Brasileira nós tivemos a eclosão de movimentos sociais, uma série de revoltas sociais, revoltas de cunho rural, em nome da reforma agrária, revoltas no campo, destaque a Guerra de Canudos, aquela de Antônio Vicente Mendes Maciel, o Antônio Conselheiro, o José Wilker no filme. Tivemos movimentos como a Guerra do Contestado, 1912 a 1916, Paraná, Santa Catarina. Você estudou isso nas aulas da República Velha em seu primeiro momento. Tivemos movimentos como o Cangaço, movimentos como o de Juazeiro do Norte, a sedição de Juazeiro do Norte, do padre Cícero Romão Batista, movimentos na cidade, destaque a Revolta da Vacina, 1904, as reformas Francisco Pereira Passos, que você estudou, a capital federal à época era o Rio de Janeiro. Nós tivemos movimentos como a Revolta da Chibata, João Cândido Felisberto, o Almirante Negro, 1910, movimento operário. Importantíssimo esse ponto, que nós precisaremos desses elementos para que vejamos a crise da República Oligárquica, a crise da Primeira República, através da ação operária. O movimento operário brasileiro, ele vem em ascensão ao longo da nossa Primeira República. O movimento operário tratado como caso de polícia na Primeira República. As greves, os protestos, os piquetes, as passeatas sofriam dura repressão por parte do governo e por parte do empresariado, dos industriais, dos proprietários, da nossa burguesia. As camadas médio-urbanas tratavam a ação proletária predominantemente, claro, salvo algumas exceções, predominantemente tratavam o movimento operário como caso de polícia. A repressão era dura. Só que um Brasil que vem vivendo lentamente, gradativamente, um processo de crescimento industrial, ainda assim, na Primeira República, nós bem trabalhamos a crescente industrialização brasileira, a nossa chamada Revolução Industrial, quando adentramos a Era Vargas. Mas na Primeira República, nós já começávamos a perceber esse crescimento industrial brasileiro. Em momentos como o da Primeira Guerra Mundial, é importante ressaltar essa parte, Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1918, o Brasil vive um crescimento industrial devido à guerra e posterior ao conflito. O Brasil adentra a década de 1920 com essa crescente industrialização. Existem dados que apontam um crescimento em 7 vezes o que foi a década de 1910 à década de 1920 no tocante à nossa industrialização. Durante a Primeira Guerra Mundial, tivemos um surto industrializador bem considerável, numa chamada política de substituição de importações. Repito, esse momento é bem mais notório quando trabalhamos política de substituição de importações a partir da Era Vargas, 1930 em diante. Só que não podemos negar que durante a Primeira Guerra Mundial, pelo fato da Europa estar em guerra e a Europa voltar à sua produção mais intensamente à beligerância, às armas, isso vai fazer com que o Brasil, ao invés de ficar comprando tudo de fora, busque uma política de substituição de importações, sim. Setor têxtil e de alimentos,
ok? Nesse momento a nossa industrialização ela é bem limitada, a grande ênfase o setor têxtil e de alimentos, mas nós tivemos sim o número de indústria crescente. E se há o crescimento do número de indústrias, nós intensificamos a urbanização e também intensificamos o quantitativo proletário, o que vai fazer com que o movimento operário brasileiro venha a crescer. Ponto importantíssimo para que compreendamos a nossa crise da República Velha no decorrer de 1920.